Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e vou fazer aqui as primeiras impressões de Namio Kitekure. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e saiba que esse vídeo vai estar saindo antes para os membros do canal. Então vire membro do canal e tenha acesso antes aos vídeos do canal, ok? E vou fazer naquele formato que vocês aparentemente gostaram, que é, vou falar um pouco sobre o histórico do anime, o que ele é, quem são as pessoas que estão fazendo ele, minhas expectativas, e depois vou fazer as primeiras impressões. Só que dessa vez vou fazer um pouco diferente, porque eu vou assistir 3 episódios e depois vou falar sobre. Namio Kitekure é um mangá de Hiroaki Samura, que é o mesmo autor de Blade of the Immortal, inclusive teve anime recentemente. É um mangá publicado na revista Seinen da Kodansha Monthly Afternoon. E Namio é um mangá também de sucesso do autor, porque ele foi ranqueado 6 vezes entre os mais vendidos da semana e ele tem 6 volumes, ou seja, todos os volumes foram ranqueados nos mais vendidos. Ele teve um bom sucesso, na verdade um ótimo sucesso comercial, porque ele já apresentou. Além disso, ele já concorreu para melhor mangá do Japão 3 vezes, isso em 2016, 2017 e 2020, para o prêmio Mangá Taisho, ou seja, ele é considerado um dos melhores mangás em andamento no Japão. A sinopse é a seguinte: o palco é Sapporo, Hokkaido. Uma noite, nossa heroína Koda Minari derrama seus problemas de coração para um trabalhador da estação de rádio que ela encontra enquanto bebe uma noite. No dia seguinte, ela ouve uma gravação de suas lamentáveis queixas sendo tocadas ao vivo pelo ar. Minari invade a estação furiosa, apenas para ser enganada pelo diretor da estação e fazer um talk show de improviso explicando seu diálogo severo. Com apenas uma gravação, as muitas facetas excêntricas da vida de Minari começam a puxar em todas as direções enquanto ela se afunda cada vez mais no mundo do rádio. Essa sinopse, o estúdio é o Sunrise, estúdio de Gundam. Tudo de Gundam praticamente foi feito por eles. Os outros animes recentes que não são Gundam foram Isekai Zakaya, que é um Isekai de comida, Double Decker Dog Kiryu, que eu assisti, é um anime policial com uma inclusão ali de ficção científica e drogas. Eu gostei muito, tava muito bem bonito, tava bem animado, é um bom roteiro. E eles também fizeram o filme de Axel World, o Infinity Burst. A Sunrise, ela sempre tem uma qualidade de animação muito boa, nunca vi ninguém reclamar de animação da Sunrise, a não ser em alguns OVAs de Gundam. Isso muito porque um dos maiores patrocinadores e que está envolvido inclusive na direção da própria Sunrise é a Bandai Namco, que investe pesado para que os animes, né, possam vender boneco e merchandise. Então assim, a Sunrise é um dos maiores estúdios do Japão, e entre as obras que não são Gundam, que são bastante renomadas e conhecidas, estão Gintama, Cowboy Bebop, Code Geass, Planets, City Hunter, Scaflowne, entre outros. O estúdio está ativo aí desde 72, ou seja, a previsão é que a gente não tem problema nenhum com relação à animação. O estúdio fornece uma animação incrível, um trabalho sonoro muito bonito, que é característico dos animes da Sunrise, tanto que vende muito BD por causa das músicas. Eu não tenho nenhuma ressalva com relação à Sunrise, eu acho que a animação do anime vai ficar incrível. O diretor é uma incógnita, porque é o Tatsuma Minamikawa, é um diretor novato. Ele dirigiu apenas o filme terrível, que é o Fairy Tail Dragon Cry, e um short anime web que chama Ekimemo, nunca nem ouvi falar. Porém, ele tem muita experiência como diretor de episódio, inclusive de obra grande. Por exemplo, ele foi diretor de episódio de vários episódios de Gintama, ou seja, ele conhece muito bem comédia e ação comédia, né? Ele foi diretor do episódio 8 da primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Ele teve vários EPs da parte 5 de Jojo sob direção dele. Ele teve o EP 12 de Fire Force dessa primeira temporada, obviamente. Experiência com comédia, direção de anime que precisa de animação fluida, ele tem. Experiência com ação, ele tem. Então a questão é gerenciar um anime todo e não apenas um EP ou algo como um tempo de um filme, né? Porque dirigir filme e anime pra TV são coisas bem diferentes. Então assim, eu acredito que vai ter algum problema de direção, mas mais no quesito geral do anime, não na questão do episódio. Eu acho que os episódios vão ser bem dirigidos, mas talvez haja algum problema em conexão entre episódios, talvez haja um problema entre coesão entre os episódios, de uma maneira geral. É o que geralmente diretor novato tem de problema, mas também pela experiência dele com obra grande, talvez essa obra que não seja gigantesca, ele consiga lidar bem. Então também não estou tão preocupado com o diretor assim. Ele tem experiência em coisas muito grandes e agora tá fazendo um anime que não é muito grande, mas tá num estúdio também que dá todas as condições para ele
ele fazer o trabalho dele. Inclusive, uma coisa que vai ajudar muito é o Series Composition, que é o Shoji Yonemura. Ele é roteirista desde 98 e ele atuou em vários animes e tokusatsus, tá? Mas falando em anime e animação no geral, ele participou, por exemplo, do anime Lilo e Stitch, a série de TV, não o filme, tá? Ele é roteirista também do Pokémon novo, de 2019, não o Hakumen no Tsubasa. Ele também foi roteirista de Gin Saga e Parasite. Experiência pra ele não falta e ele tem tido bons feedbacks com relação aos trabalhos dele no geral. Além disso, ele também possui essa questão de experiência com roteiro ocidental, e atuar em uma obra ocidental como ele atuou já é um diferencial, visto que a Sunrise assumiu recentemente que quer ampliar mais os resultados comerciais internacionais através das streams. Então, acredito eu que isso também faça parte de uma ideia deles de trazer um roteiro mais aceitável ou pelo menos identificável pelo povo ocidental. O esperado é que ele consiga aí nos passar uma adaptação pensando inclusive na gente, no povo ocidental, e em piadas e situações que não sejam apenas características japonesas ou que sejam bem explicadas quando forem apenas japonesas, tá? Fazendo assim uma imersão melhor pra gente que é ocidental. Altas expectativas, o diretor com ótimo potencial, que tem um roteirista que vai ajudar muito nas possíveis falhas de iniciante dele, e nada a declarar sobre o estúdio geralmente é impecável. Agora eu vou assistir, vou abrir uma live na Twitch agora e vou assistir. Bora lá. Voltei. Nossa, meu cabelo tá uma bosta, hein? Bom, galera, é o seguinte, eu gostei de várias coisas nesse anime, ele é muito engraçado, ele tem duas coisas muito interessantes para uma comédia, ele tem piadas longas, piadas que elas se complementam no episódio seguinte. A história é tão bem amarrada que ele consegue fazer essa piada ter graça e você lembrar. Porque geralmente comédia, né, tem a questão do timing cômico, é tudo muito no momento. Eu vou contar uma piada agora pra você. Agora tá acontecendo tal coisa e essa tal coisa que é engraçada. Aqui nesse anime, não. Ele tem várias piadas de longo prazo. Então ele estabelece algo como verdade num episódio e no outro episódio ele fala, não, cara, não era assim que funcionava. Tava tudo errado. Olha a merda que tava acontecendo. Acho que a piada mais clara, assim, foi a piada que ela acreditava fielmente que ela chegava em casa bêbada, mas mesmo assim era muito organizada, quando na verdade tinha um vizinho pra ajudar porque ela caía deitada na porta dele todos os dias. Inclusive esse mesmo vizinho, ele deu uma aparentada, acho que no primeiro ou segundo episódio, e ela deu bom dia pra ele, não sei o que, e eu sabia que ia ter alguma coisa com relação a ele, mas só aparentou isso no terceiro episódio. Foi muito boa, inclusive, essa piada. E eles fazem isso várias vezes. Outra coisa que eles fazem muito bem, a história faz muito bem, estabelece que a personagem, a gente não sabe se ela tá mentindo ou falando a verdade. E isso é estabelecido desde o começo. Então, quando mostra ela como uma personagem numa batalha contra um urso, e na verdade ela tá dentro do estúdio, isso é ele falando pra você, ela demonstra uma coisa, um sentimento que é muito real. E ela tá falando uma coisa como se fosse de fato real. É pra você confundir o que ela fala, é uma imaginação, é pra você confundir isso com a realidade, e as pessoas confundem de fato. Então o anime, ele coloca isso como uma premissa da personagem, de que você nunca vai saber se ela tá falando a verdade ou não. Inclusive tem momentos claros onde há confusão entre verdade e mentira. Então ela cita, por exemplo, a questão da sopa do mentor do chefe do lugar onde ela trabalha. E ela cria uma história, mas você não sabe se é verdade ou mentira. E tem coisinhas de verdade, tem coisinhas de mentira. E aí ela chega a falar pro parceiro dela lá que não, quando eu menti pra você, eu nunca menti pra você. Então o anime, ele vai colocando essas coisas pra você nunca suspeitar quando tá acontecendo uma coisa que na verdade não é. E ele vai quebrar a sua expectativa o tempo todo com essa, isso aqui já está estabelecido, mas não era bem assim. Isso também é lembrado no momento que ela conta a história bêbada, essa história vai para o ar, e ela meio que desmente algumas coisas que ela falou na história dela. Ou seja, o quanto que ela fala é de fato verdade, o quanto que ela utiliza de estereótipos para se defender, porque tem essa questão também dela se defender com o que ela fala, com o que ela afirma. Ela é bastante imaginativa, ela imagina muitas coisas, ela pensa muitas coisas, ela fantasia muitas coisas, inclusive a questão amorosa dela é sempre lembrada o tempo inteiro. Quanto vou casar, não vou casar, você paga muito bem, paga pelo rádio, não você, vou perder o emprego no restaurante, mas aqui eu vou ter um lugar, que não sei o que.
ela fantasia demais. E essa desconexão dela com a realidade é que vai fazer provavelmente essa conexão dela com o público que assiste, porque o público que assiste não, né, que a ouve, né, com esse público que a ouve, porque o público não vai saber se é verdade ou não e vai rir mesmo assim da situação dela, porque ela conta a vida dela de uma maneira engraçada. E é meio que nisso que o cara caça-talentos aposta nela, né? Várias pequenas discussões sobre relacionamento, sobre o papel da mulher na sociedade japonesa, sobre como os homens enxergam as mulheres. Tem uma cena muito característica que é ela falando uma coisa, o cara olhando pros peitos dela porque é isso que ele tá vendo. Tem a questão dela mesma falar como ela enxerga as mulheres dessa sociedade, qual que é o papel delas nisso e qual o papel que ela quer seguir nessa sociedade. Enfim, tem algumas discussões sobre papéis sociais e onde ela está nesses papéis sociais e o quanto as pessoas se relacionam com ela a partir desses princípios, desses estereótipos. Inclusive ela fala sobre estereótipos mais de uma vez durante os 3 episódios, então ele tá falando também sobre estereótipos, principalmente sobre o que é você esperar da pessoa devido a o estereótipo dela. Então, quando o caça-talento fala, você é muito parecida com fulana, olha essa fulana aqui, você me lembra ela, você me lembra ela, você me lembra ela, isso é um estereótipo que ele criou na cabeça dele sobre ela, mas que ela meio que tá cumprindo com esse estereótipo. Então, o quanto que ela vai cumprir, o quanto que ela vai quebrar isso, né? A gente vai ver durante os episódios. Mas a grande ideia do anime todo é justamente essa, você não saber quando é verdade e ele quebrar suas expectativas e as suas realidades que ele mesmo forma durante o episódio para quebrar no próximo. Isso é uma maneira diferente de fazer comédia, é uma maneira pensada como, em vez de ser um Friends da vida, que é aquela coisa episódica com um monte de piada, ele pensa mais na história e como a história pode ser engraçada. Então, esses 3 episódios foram muito bons. Eu acho que se você ver só o primeiro episódio, você tem uma impressão. Se você vê o segundo episódio, tá faltando coisa. No terceiro episódio, ele quebra algumas coisas do primeiro e do segundo, e isso complementa demais o anime. A minha primeira impressão do primeiro episódio foi uma coisa mais confusa. A do segundo episódio já foi ok, isso aqui é um anime querendo mostrar quem ele é, mostrou mais a personalidade da personagem, gostei que ele estabeleceu algumas coisas do desenvolvimento dos personagens, do relacionamento deles. E no terceiro episódio ele fala, ó, eu vim pra isso aqui, ó, você viu os 2 primeiros episódios, você entendeu o que eu queria mostrar, mas na verdade eu quero quebrar tudo isso aqui e quero te mostrar outra coisa. Muito bom episódio, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado mesmo, valeu, falou!